como nós vamos estudar Apocalipse, eu decidi explicar um hino dentro do livro do Apocalipse. E depois nós vamos cantar esse hino, e você poderá cantar sabendo da profundidade desse hino. Então nós estamos em Apocalipse capítulo 15. Se você quiser abrir o texto comigo. Apocalipse capítulo 15, no versículo 3, 4, 3 e 4. Está aí no canto da tela, você pode nos acompanhar. Apocalipse capítulo 15. Diz assim o texto sagrado: E entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, fale conosco, Senhor, através desse texto ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nosso tema é cânticos, o cântico dos remidos. Qual é o cântico dos remidos? Nos lavados pelo sangue de Jesus. Mas antes de aprofundar um pouco nesse texto, eu preciso falar um pouco com vocês a respeito daquilo que está no contexto. Esse tem sido um dos princípios que eu absorvi desde o início da minha trajetória ministerial, que nós precisamos ensinar o texto à luz do contexto. E aqui nós temos esse cântico dos remidos, aqui nós temos esse hino de louvor a Deus, e aqui nós temos uma visão gloriosa da igreja na glória, e antes dessa descrição dos ímpios debaixo da ira de Deus. Então, se você acompanhar todo o contexto vai falar para nós que Deus já enviara 7 trombetas, e as trombetas com aquela ideia de chamamento ao arrependimento, e agora João, que escreve o Apocalipse, está diante dos 7 flagelos, e assim, antes de João contemplar ou visualizar aquilo que seria o derramamento da ira, da cólera de Deus, Deus dá para ele essa visão maravilhosa da igreja glorificada. Então ele antevê, ele vê na glória os remidos, os salvos, louvando e adorando a Deus antes do derramamento da ira de Deus. Então é esse contexto em que nós estamos situados. Então o contexto fala daqueles que adoraram a besta e outros que não adoraram a besta. Então, todo o contexto está falando a respeito disso. Desde o capítulo 13, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 13 você vai ver que a besta que emerge do mar, e depois a besta, a partir do versículo 11 do capítulo 13, a besta que emerge da terra, e aí então ela vai governando tudo, e alguns se rendem à besta, e outros não adoram a besta. E aí, se você quiser saber o que é a besta, qual que é o contexto mais aprofundado, você é chamado a participar da escola bíblica dominical. Certamente o Lucas vai te responder de forma perfeita, assim, que você não vai ter nenhuma dúvida mais a respeito da besta, mas esse é o contexto. Alguns adoraram a besta e outros não adoraram a besta. Então, João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da ira de Deus, quando Deus então irá consumar tudo. Diz o verso 1 do capítulo 15: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Então João viu os 7 anjos que derramariam a cólera, a ira de Deus. Mas antes disso, João tem essa visão maravilhosa a respeito da igreja gloriosa. Então esses anjos iriam derramar o juízo de Deus. Então aqui os 7 é também uma dica
que depois a gente vai falar quando formos expor todo o livro de Apocalipse. Eu acho que vai ter muito trabalho para nós, Lucas e eu e os demais professores que serão convidados, porque 7 é o número da perfeição, e o que João está ensinando é que Deus é justo. Então Deus só vai derramar a sua ira, a sua cólera, no momento em que toda a sua justiça for contemplada pelas pessoas, e assim ninguém poderá falar que Deus foi injusto. Por quê? Porque Deus enviou ao mundo, e aqui Apocalipse já está dizendo para nós, antes do juízo final, Deus enviará as 7 trombetas. E se você conhece um pouco da Bíblia, no Antigo Testamento, você vai se lembrar que as trombetas eram instrumentos chamados para fazer as pessoas voltarem para Deus. Então era um instrumento que tinha essa finalidade. Então quando se tocava a trombeta, era um chamamento para o arrependimento. Então o texto vai dizer para nós, no Apocalipse, que já essa realidade já aconteceu nesse momento aqui histórico, 7 trombetas, e agora então vem os 7 flagelos. Mas nesse interim, nesse intervalo, Deus dá a João essa oportunidade de ele ver como será os salvos, os remidos, cantando para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então ele vai falar para nós que ele tem essa visão. Então, antes dos anjos derramarem os flagelos sobre os ímpios, João vê a igreja na glória, e aqui nós temos um contraste. Os ímpios receberão a ira de Deus, e os remidos, os salvos, receberão a oportunidade, eu diria, o privilégio de entoar e cantar louvores a Deus e ao Cordeiro para toda a eternidade. Se de um lado nós temos os ímpios que receberão a ira de Deus, nós temos de outro lado os salvos, os remidos, aqueles que irão cantar na glória eterna. Então João vê um mar de vidro, uma multidão na praia, e os vencedores da besta, aqueles que não se renderam à besta, aqueles que não adoraram a besta, com harpas de Deus. E aqui eu preciso explicar um pouquinho isso, né? A primeira expressão que tem aqui no versículo 2 é o seguinte: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E aqui a primeira expressão, muito difícil de ter uma interpretação, é o seguinte: João diz que ele viu um mar de vidro. E onde está esse mar de vidro? Diante do trono de Deus, diante do trono de Deus no céu. Então, diante do trono de Deus no céu, tem um mar de vidro, que também está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Então a igreja, os salvos, a igreja está no céu, a igreja está na glória. E o mar de vidro simboliza essa retidão transparente de Deus revelada nas nossas próprias vidas. Então essa é a certeza de que nós temos uma relação transparente com Deus, e que tudo aquilo que Deus quis revelar para nós está de forma assim completamente clara, extremamente transparente. E aqui nós temos essa expressão de João falando que ele viu o mar de vidro. E também diz o texto que tem os vencedores. Quem é essa multidão? Quem são esses vencedores? São os vencedores da besta, ou seja, aqueles que não adoraram e não se renderam à besta, aqueles que não deixaram a marca da besta em seus corpos, nem na sua testa, nem na sua mão. Então os vencedores são aqueles que amaram mais a Cristo do que as suas próprias vidas. Olha que incrível isso. Os vencedores no Apocalipse são aquelas pessoas que não se renderam a adoração de si mesmo, não se renderam à adoração de uma outra pessoa, muito pelo contrário, são adoradores exclusivos de Deus por meio de Jesus. Isso aqui é incrível. Então aqueles que vão vencer, ou os vencedores, segundo João, segundo a proposta do Apocalipse, são aqueles que não adoram a si mesmo, não fazem ídolos, não adoram ou não adorarão a besta, mas adorarão somente a Jesus, e olharão para Jesus e falarão assim: somente Tu és digno de receber a honra, a glória e a majestade para todo sempre. Então esses são os vencedores, e nós estamos aqui incluídos, né? Diga um amém aí, nós estamos do lado maravilhoso, nós somos vencedores. Nós não adoramos a besta, nós não adoramos a nós mesmos, porque não temos
essa pretensão, o nosso desejo último da nossa vida é adorar tão somente o nosso Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E qual o propósito? O que a multidão estava fazendo? A multidão de vencedores estavam com harpas de Deus, entoando um hino de glória ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Harpas nas mãos do povo de Deus simboliza a vitória. E isso aqui é muito interessante. Sempre que nós contemplamos na Bíblia harpas de Deus, significa que o povo foi vitorioso. Então aqueles vencedores estão comemorando a vitória, e isso nós temos hoje. Por que nós cantamos? Essa é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem para mim. Por que a igreja cristã sempre canta muito? A igreja cristã sempre canta e sempre cantará inclusive na eternidade, porque nós estamos celebrando a vitória, nós estamos celebrando a morte do Cordeiro, nós estamos celebrando a ressurreição do Cordeiro, nós estamos celebrando a nossa própria salvação através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos muito a cantar, e por isso nós ficaremos com harpas de Deus. Ou seja, qual é o propósito último da nossa vida, se não adorar a Deus, se não exaltar a Deus? E aqui o texto vai dizer que João teve essa visão, ele viu um mar de vidro, ele viu os vencedores, ou seja, todos aqueles que não se renderam à besta, que não se curvaram diante de outros deuses, adorando a Deus com harpas de Deus, cantando, celebrando a vitória de Deus diante das hostes malignas e da derrocada de Satanás e dos seus anjos. Então, os vencedores, todos nós, estaremos um dia cantando e, segundo essa expressão, tocando harpas de Deus. Então, no meu caso, que sempre tive o sonho de tocar um instrumento, eu sempre tive um sonho de tocar um violão, sair tocando. Por essa profecia, por essa ideia, dá para eu pensar assim, olha, eu posso um dia estar lá na eternidade com uma harpa, imagina que instrumento maravilhoso, tocando juntamente com os salvos, com os remidos. E eu gostei de uma frase muito interessante do Hernandes Dias Lopes, estou lendo o livro dele a respeito do Apocalipse, quando ele fala assim: no céu há muita música. Pensa na coisa boa, no céu há muita música, música do céu glorifica tão somente o Senhor. Vamos nos unir aos coros angelicais e vamos cantar ao Senhor para todos sempre. Então qual é o propósito? Tocar, cantar, adorar a Deus. E qual é a canção? Diz o texto também que havia uma canção. Qual é a canção que essa multidão canta, que os salvos, que os remidos cantam? A multidão canta o hino de Moisés e também o hino do Cordeiro. Faz uma junção do hino de Moisés, quando eles saíram do Êxodo, tiveram aquela saída lá de Faraó e do Egito e partiram rumo à terra prometida, e também nós temos o hino do Cordeiro. Então nós cantaremos e tributaremos louvores a Deus pela vitória, e os remidos vão cantar assim como as pessoas que saíram do Egito cantaram, e cantaram muito. Então como é esse cântico dos remidos? Eu quero aqui então, eu tenho poucos minutos, né? Deixa eu ver, nossa, poucos minutos. E eu preciso então explicar para vocês o cântico. Vamos entrar no cântico agora. Diz aí no versículo 3 que eles entoavam o cântico de Moisés e do servo de Deus e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são, Senhor, as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, o cântico exalta as obras de Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras. O universo todo está nas mãos de Deus. Tudo foi criado por Deus. Essa é uma verdade incrível. E o nosso cântico, a nossa exaltação, o nosso momento de adoração deve expressar ou deve exaltar todas as obras de Deus. Quando você se encontra com uma pessoa querida, que essa foi a minha realidade agora, nesse tempo de férias, quando eu pude ver pessoas queridas que fazem parte da minha vida, da minha família, eu tive que exaltar a grandeza de Deus, porque Deus fez essas pessoas. Quando eu pude, então, enquanto viajava rumo à casa dos meus pais, contemplar a natureza, exaltar a Deus e ver a grandeza de Deus, a mão de Deus em tudo. Então Ele criou tudo, e tudo aquilo que Ele criou de uma maneira perfeita, boa. Já no livro de Gênesis a gente pode contemplar isso. Tudo que Deus fez foi bom, e Ele mesmo disse:
tudo isso é bom. Então as obras de Deus incluem tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus está fazendo, ou seja, inclusive os juízos de Deus são admiráveis. Como Deus é justo, como Deus aplica a sua justiça e ninguém escapa de Deus. E essa é uma mensagem maravilhosa. Então esse cântico vai exaltar as obras de Deus e vai nos lembrar que ninguém foge do controle de Deus, que ninguém escapa da mão de Deus. Olha que incrível, porque as obras de Deus têm duas qualidades aqui. Em primeiro lugar, a obra de Deus ou as obras de Deus são grandes coisas. Eu brinco que Deus não poderia fazer nada menor do que o seu tamanho. Tudo que Deus fez é grande. Eu já expliquei isso outro dia. Vocês devem se lembrar. Qual o tamanho de Deus? É grande. Muito grande. Como muito tempo atrás eu tentei explicar para o meu filho diante do mar. Falei assim, Deus tem o tamanho do mar. Aí ele falou assim, mas é muito grande, é muito grande. Muito grande. Grandes são as suas obras. E todas as obras que Deus faz na nossa vida é uma obra extremamente grande, maravilhosa. Deus realiza tudo a partir de si mesmo. Olha que incrível isso. Ninguém pode fazer nada a partir de si mesmo. Deus faz, porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Então, Ele faz tudo grande. Então, grandes são as tuas obras. E tudo aquilo que Ele realiza na nossa vida, na nossa existência, é grande obra de Deus. E eu estou hoje aqui falando, estou com minha saúde quase que plenamente restabelecida, grande obra de Deus. Vou brincar agora, tá? Eu sou casado, grande obra de Deus. Grande obra de Deus. Eu tenho pessoas que me amam, grande obra de Deus. Eu tenho um filho, grande obra de Deus. Eu tenho uma igreja, faço parte, eu pertenço a uma igreja, uma comunidade cristã, grande obra de Deus. Diz o texto ainda que as obras de Deus, além de ser grandes, elas são admiráveis. Deus realiza obras que levam as pessoas a admirá-lo. Eu não sei se você já teve essa expressão de espanto diante de algo que Deus fez. E você fica admirando. Por exemplo, nesse período que nós estivemos em descanso, eu pude contemplar uma das aves que eu acho, na minha concepção, a mais bonita, que é o tucano. E eu vi um tucano solto, eu sempre vi o tucano no zoológico. Mas pela bondade de Deus, enquanto nós passávamos com o carro, eu vi um tucano voando. Tive que parar o carro e ficar contemplando. Eu fiquei admirando e falei assim, somente Deus poderia ter tanta criatividade e como artista pintar aquelas cores, a junção das cores. Detalhe, tá? Eu fiquei olhando depois, procurando na internet, o olho do tucano é azul, tem uma auréola azul, lindo. Aquele tucano vermelho, meio laranjado, assim, lindo. O bico dele é quase do tamanho dele, incrível. E para voar ele faz um movimento assim meio que, eu achei estranho, mas incrível, admirável. Grandes coisas que Deus faz são admiráveis. Quando você olha, por exemplo, como se comporta o corpo humano, que mecanismo, que questão mais admirável. E nós somos chamados a falar que tudo que Deus fez é grande. Nós somos chamados a ficar nessa situação de prostração diante de Deus, admirando tudo que Deus fez. Tão grandes e admiráveis são as tuas obras. Quando a gente contempla toda a natureza, quando a gente contempla as promessas de Deus, a gente fica assim admirado com tudo aquilo que Deus fez. Quando a gente olha a igreja, já parou para pensar na igreja? Eu fico admirado com a igreja, com o avanço da igreja. Quanto mais perseguida, quanto mais pressionada, a igreja avança. O evangelho vai adiante. Admirável essa obra de Deus. A igreja com pessoas diferentes, de várias possibilidades, de várias culturas, todas reunidas em um mesmo lugar, que maravilha. Então nós somos chamados a exaltar e a reconhecer as grandes coisas, as grandes obras que Deus fez, e assim nós somos chamados a adorá-lo e admirar todos os seus feitos. Em segundo lugar, esse cântico vai exaltar também a pessoa de Deus. Diz o texto que esse Senhor, o Senhor Deus, é um todo-poderoso.
Isso está em contraste com o trono do dragão, e aí você vai precisar assistir às nossas aulas da EBD também para entender o dragão, esse símbolo do dragão que está no Apocalipse, o poder do dragão, a autoridade do dragão que está lá no capítulo 13, versículo 2, e também o grande poder universal da besta, que também está no capítulo 13. Então essa expressão, Senhor Deus Todo-Poderoso, está em contraste com o dragão, está em contraste com a besta. Então o diabo é poderoso? Sim, mas somente Deus, através de Jesus, é o Todo-Poderoso. Então Jesus recebe esse título, Todo-Poderoso, que esse título que Deus é todo-poderoso era relacionado ao Deus Pai no Antigo Testamento, quando o povo tinha uma grande vitória. Então reconhecia-se todo o poder e que todo o poder estava nas mãos de Deus. Então nós aqui temos esse privilégio de cantar e falar assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra está nas mãos de Deus, entregues a Jesus, e que Jesus, juntamente com o Pai, são Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Deus Pai é o Todo-Poderoso. Deus é o Rei das Nações. E Jesus recebe essa missão de ser o Rei das Nações e não a besta. A besta já está derrotada. Somente Deus é o Todo-Poderoso e temível e digno de glória. Eu gosto do Apocalipse capítulo 1, versículo 8, lá no início, quando Jesus vai falar da sua identidade com João. E amanhã a gente falará um pouco sobre isso também, sobre os títulos que Jesus recebe no início do livro do Apocalipse, escrito pelo evangelista João. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, é aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ninguém poderia falar isso, somente Deus. Somente Jesus recebe esse título, o Todo-Poderoso. Então o Apocalipse mostra para nós o triunfo do Todo-Poderoso. Somos chamados a exaltar o Deus Todo-Poderoso. Se grandes e admiráveis são as tuas obras, as obras de Deus, Deus também, a pessoa de Deus, Senhor Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Se você pensa que tem poder, certamente você ainda não entendeu a mensagem cristã. Mas se você se reconhece, se vê como pequeno, falho, sem força, você está entendendo o Evangelho. Porque nós reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso. Terceiro lugar, o cântico exalta os caminhos de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os caminhos de Deus são a forma de Deus agir, a forma de Deus atuar, ou seja, Ele sempre age de maneira impecável. Deus sempre age com justiça, sempre age a partir do seu caráter bondoso. Então o agir de Deus sempre é pautado na verdade, e assim a mentira não faz parte da nossa relação com Deus, e nós precisamos cada vez mais expulsar a mentira da nossa vida e buscar cada vez mais a expressão de Deus da verdade. E Jesus é para nós a verdade. Essa verdade que Jesus traz para nós, essa verdade que traz libertação. Então, justos e verdadeiros são todos os teus caminhos. Então, todo o agir de Deus revela para nós a justiça de Deus e revela para nós a verdade de Deus. Tem muitas pessoas que fogem da verdade e tem muitas pessoas que não gostam de ver o lado da justiça de Deus. Inclusive, as pessoas gostam muito de ouvir sobre o amor de Deus. Você pode ouvir canções hoje do abraço de Deus, do afago de Deus. E algumas mensagens como a que nós pregamos, por exemplo, que nós falamos da justiça de Deus, do castigo de Deus, parece que agride os ouvidos contaminados por essa ideologia contemporânea, e nós não queremos mais ouvir isso. Nós podemos e devemos sim anunciar e falar que Deus é amor, que Deus é gracioso. No entanto, Deus é justo. E um dia Ele vai aplicar a sua justiça. O agir de Deus é sempre pautado pela justiça.
Deus sempre agiu de forma justa e sempre agirá a partir do seu caráter. O justo juiz sabe julgar com verdade. Então, por isso, nesse cântico, nós aprendemos que justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todo o agir de Deus revela a verdade de Deus e revela também a justiça de Deus. Na época em que João teve a visão do Apocalipse, o imperador romano, Domiciano, dominava e exigia que todas as pessoas confessassem que Ele era o Senhor, que Ele era o soberano, que Ele era o Rei. E aqui vem João e vai dizer o seguinte: olha, Deus é o Rei, justos e verdadeiros são todos os teus caminhos, ó Rei das nações, tu és o Rei das nações, o Rei dos reis, e Jesus recebe esse título. Em quarto e último lugar, o cântico exalta o triunfo final de Deus. Olha o texto, vai dizer para nós: pois somente tu és santo. João fala que somente Deus é santo e somente Jesus, o Filho de Deus, que viveu em santidade, que viveu sem pecado, podem receber esse título. Então somente o Pai e somente o Filho podem receber esse título, que é uma vida de santidade. Somente tu és santo, não existe outro santo. Jesus é o nosso exemplo de santidade para nós agradarmos a Deus Pai, que é santo. Sede santos porque eu sou santo, e esse versículo você já conhece de cor. Então todas as nações, diz o texto, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Então mais uma vez o cântico dos remidos está em contraste com a adoração da besta. Então as nações vão se prostrar diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante do Cordeiro, e todo joelho vai se curvar diante de Jesus e vai confessar Jesus como Senhor para a glória de Deus Pai. Foi o que Paulo escreveu aos Filipenses. Então só Jesus será adorado eternamente juntamente com o Pai. Então todas as nações estarão diante de Deus um dia, diante do Cordeiro, adorando o Pai, adorando o Cordeiro para a glória eterna para sempre. Então pense nisso, olha comigo. Um dia nós estaremos diante do Cordeiro, e um dia nós estaremos diante do Cordeiro, do trono de Deus, cantando, louvando a Deus com pessoas de todas as nacionalidades. E por que a Bíblia fala de todas as nações? Porque já no Antigo Testamento já tinha essa proposta de que todas as nações iriam convergir no Messias. Então Jesus é o desejado das nações, a Bíblia fala isso. Então todas as nações irão adorar a Jesus, todas as tribos, povos, línguas e raças, todos virão diante de Deus e adorarão ao Pai, e adorarão ao Cordeiro, e falarão ao Cordeiro: tu és digno de receber a honra, a glória e a majestade, porque tu, ó Cordeiro, foste morto, mas ressurgiu ao terceiro dia, trazendo as chaves da morte e da vitória em suas mãos. Então, nós temos que contemplar essa verdade, essa expressão de João, e falar assim: um dia eu estarei na eternidade cantando e louvando a Deus para todos sempre. Então, todas as nações estarão diante dele, diante de Deus, diante de Jesus, adorando e reconhecendo que Jesus é o Senhor, não é a besta que é o Senhor, não é o imperador romano que é o Senhor, não, somente Jesus é o Senhor, porque os seus atos, diz o texto ainda, os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Então essa expressão atos de justiça vem do âmbito jurídico, fazendo referência ao julgamento reto de Deus. Então o que o Salmo está falando para nós, esse hino, esse cântico está dizendo para nós, é que nós vamos adorar a Deus, porque Deus vai aplicar justiça e vai aplicar a sua justiça com retidão. Então esse termo, os seus atos de justiça, refere-se aos atos de Deus, quando os atos de Deus atingirem o padrão estabelecido por Deus. E qual é o padrão estabelecido por Deus? Esses atos de justiça vão mostrar para nós que todas as ações justas de Deus estão convergindo na fidelidade e na lealdade que Deus tem com a sua palavra. Então, tudo aquilo que está na palavra se cumprirá, louvado seja Deus por isso. Por isso o Senhor Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permaneceria. Então, diz o texto que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Tudo que Deus falou aconteceu. E a minha pergunta é o seguinte: por que você ainda não crê
que Jesus virá para buscar a sua igreja. Se todos os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos, se tudo aquilo que Deus falou Ele cumpriu, Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja, e você e eu somos chamados a confiar nisso, porque um dia os salvos, os remidos, cantarão isso. Então, para concluir, eu digo que nesse hino dos remidos há uma pergunta inquietante que eu pulei de forma proposital. A pergunta é: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome ao Senhor? É uma pergunta retórica, é claro, e temer aqui tem o sentido de mostrar a nossa reverência a Deus, a nossa adoração a Deus. Temer a Deus é a finalidade da nossa existência, da nossa vida. E a nossa vida só tem sentido, só faz sentido quando nós adoramos a Deus. Então quem não teme a Deus e não ama a Deus e não obedece os mandamentos de Deus e consequentemente não confessa Jesus Cristo como Senhor, já está condenado. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Agora quem teme, ama a Deus, quem teme honra a Deus, quem teme serve a Deus, quem teme a Deus confessa Jesus Cristo como Senhor e assim vive para glorificá-lo. Quem teme glorifica e quem teme canta ao Senhor. Eu encerro perguntando para você: quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Somente os loucos, os nécios, porque quem teme ao Senhor aqui continuará glorificando o Senhor na eternidade. E por isso, eu pergunto para você, e encerro com essa fala: de que lado você está? Eu estou do lado dos remidos, dos salvos, e vou cantar na eternidade esse cântico. Nós vamos cantar agora, e você é convidado e convidada a cantar conosco essa canção, essa letra, e agora com a ajuda dos nossos músicos. Cante conosco, celebra o Senhor conosco.